Primavera começa na segunda-feira aqui no Brasil e deve ter temperaturas acima da média. Tem início no Paraná um dos maiores eventos de radiodifusão do país. Entre os palestrantes estão o procurador da República, Deltan Dallagnol, e o ministro Sérgio Moro. Em Brasília, grupo de senadores apresenta manifesto em favor da política republicana. Direto do Vaticano, o correspondente da TV Pai Eterno, Silvanei José, traz as últimas informações do Papa Francisco. Black Friday deve ter impulso este ano aqui no Brasil nas compras físicas, assim como já acontece na internet. E veja ainda uma reportagem especial sobre o educador social, que dedica muito amor ao próximo. O Brasil celebra hoje o dia dele. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora, aqui no JBN. Olá, hoje é quinta-feira, dia 19 de setembro de 2019. Está no ar mais uma edição do JBN para todo o país. A estação das flores, a primavera, começa na próxima segunda-feira às 4h50 da manhã e a previsão é que a estação chegue com temperaturas acima da média climatológica e poucas chuvas na maior parte do país, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Segundo o órgão, os termômetros deverão registrar temperaturas de 1 a 1,5 graus acima da média. De acordo com o chefe da previsão do tempo do INMET, Francisco de Assis Diniz, isso significa ter dias com temperaturas bem altas, outros com temperaturas mais baixas ou dentro da média. Numa projeção do órgão por região, nos estados do Nordeste e parte do Tocantins, por exemplo, as temperaturas deverão ficar nessa média de 1 a 1,5 graus acima da média. Já nos estados de Minas, Bahia, Goiás e Mato Grosso do Sul, os termômetros deverão registrar cerca de 1 grau acima da média. E nas demais regiões do país, as temperaturas ficarão 0,5 grau acima da média histórica. As exceções das poucas chuvas durante a primavera são os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que deverão receber uma frente fria vinda da Argentina e do Paraguai e que trará chuva para essas regiões já no início da estação. O fenômeno também deverá impactar nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, porém com menos intensidade. Já em Goiás, em parte do Mato Grosso e em Minas, as chuvas deverão ser irregulares e um pouco abaixo da média climatológica. A primavera vai até o dia 22 de dezembro, quando começa o verão, a 1h19 da manhã. Aguardemos a primavera então, né? Olha, teve início ontem em Curitiba o maior encontro de radiodifusores do estado do Paraná. O evento é realizado a cada 2 anos e promovido pela Associação das Emissoras de Radiodifusão e pelo Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Estado. O evento já contou e vai contar ainda com presenças de peso, viu? O Congresso Paranaense de Radiodifusão chega à sua 25ª edição pensando no futuro. Na noite de abertura do evento, ficou claro que a convergência de mídias se tornou ferramenta crucial para o avanço do setor. O foco principal do nosso congresso esse ano é estudar como que vai ser o funcionamento da rádio e da TV do futuro, que deverá ser um modelo multiplataforma. Nós acreditamos muito nesse modelo, em que o conteúdo será distribuído pela emissora através de diversas fontes, de diversas plataformas de internet e outras que estão por vir, e inclusive usando imagem. Então, nós vamos nos debruçar sobre esse tema um pouco, estudar alguns cases que já acontecem no Brasil hoje, como exemplo da Rádio Jovem Pan São Paulo, que tem investido muito nessa tecnologia, mas não só ela. Muitas emissoras no Brasil já utilizam dos recursos de vídeo e de internet para atrair ouvintes em outras áreas. Com a internet e todas essas novidades que tem hoje, não tem como se separar, uma coisa está ligada à outra, né? O rádio foi o pai da TV, a TV foi o pai das novas mídias e o jornal foi o pai do rádio, e eu acho que tudo é uma sequência, tudo é uma questão de evolução mesmo. E a evolução agora é, sim, a sintonia da rádio, da TV e também das mídias sociais e das multiplataformas.
O primeiro dia do evento foi marcado por discursos e uma plateia de peso. O congresso é realizado a cada 2 anos e promovido pela Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, a ERP, e pelo Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Estado, o CERT Paraná. Ao longo dos 3 dias de congresso, palestras e mesas de debate serão promovidas para discutir a radiodifusão. O congresso é ainda uma oportunidade para o fortalecimento das relações entre os radiodifusores e permite a discussão de temas que possibilitarão o crescimento das emissoras de rádio e TV. É um evento importante e que da mesma dimensão que tem a importância do rádio na vida do mundo inteiro, de todos os países, todos os cidadãos. O rádio é um agente transformador de sociedade, sempre de forma positiva. E esse evento ele reproduz isso numa escala importante também. O congresso se faz ainda mais importante nesse período de combate às fake news. Nesse sentido, as emissoras de rádio e televisão desempenham um papel crucial para levar a verdade à população. Eu acredito que é muito importante esse congresso, isso agrega forças no momento em que a radiodifusão está se projetando para outros patamares, usando a internet, outras plataformas, e a radiodifusão ela tem no seu DNA a verdade, ela carrega na veia o DNA da verdade. E isso, essa credibilidade dela é extremamente importante. E certamente, mesmo que ela utilize outras plataformas, diferentemente do que ocorre hoje, onde as fake news dominam as mídias sociais, a radiodifusão ela carrega a verdade. Outro ponto levantado e bastante discutido no Congresso é a regionalização da notícia. Emissoras de rádio e TV locais vêm ganhando espaço na sociedade por trazer notícias que influenciam diretamente o dia a dia das pessoas. Os donos de rádio, TV, jornal, seja jornal no papel ou hoje na internet, né, através da web, tem que estar acompanhando todo esse desenrolar. Eu confesso que o mundo tem as dificuldades de compreender como é que funciona todo esse cruzamento de mídias, né, de formas de comunicar. Mas é só no dia a dia que todos nós vamos compreender. O que importa é que a população está consumindo cada vez mais notícia. E cada vez mais notícias sobre a sua região, a sua cidade, o seu bairro. As pessoas estão cada vez mais preocupadas ao seu redor, né? Aquilo que influencia o seu dia a dia. Um dos destaques da edição desse ano do Congresso é o processo de migração das emissoras de rádio do AM para o FM. No plano básico de FM, já estão incluídos cerca de 1.200 novos canais. A mudança deve facilitar a convergência das rádios. Hoje em dia, a recepção de FM vai se dar por celular, ou no carro, ou então caixas inteligentes. Quer dizer, não existe mais muito campo para recepção analógica. Então, todos os receptores vão ser do tipo DSP, que é um processadorzinho. Então, esse processador, ele tanto vai ser capaz de receber o rádio FM convencional, como também vai poder, dentro de alguns anos, que ele tem, a recepção dele é ampla, né? Então ele vai poder receber futuramente também uma transmissão digital de rádio. Um dos grandes objetivos desse evento é justamente mostrar aí os próximos passos, né, da comunicação, não só aqui do Paraná ou do país, mas mundial, né, para onde todas as empresas de comunicação estão caminhando. Olha, no evento hoje palestrou o procurador da República no Paraná, Deltan Dallagnol, e que ganhou notoriedade aí na investigação da Operação Lava Jato. E amanhã palestrarão o jornalista Milton Neves e o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Sérgio Moro. A Black Friday, que aqui no Brasil é mais conhecida por conta das promoções na internet, passou a ganhar, nos últimos anos, uma maior adesão do comércio de rua e de shoppings também. E este ano, pela primeira vez, o número de compradores nas lojas físicas deverá se igualar ao do comércio eletrônico. É o que aponta uma pesquisa feita pelo Google em parceria com uma empresa de consultoria.
De acordo com o levantamento, a intenção de compra somente na internet durante a Black Friday caiu de 52% em 2018 para 38% este ano, enquanto que a parcela de compradores que pretende adquirir apenas em lojas físicas passou de 41% para 37%. Segundo a pesquisa, essa tendência será impulsionada sobretudo pelo chamado consumidor multicanal. O número de entrevistados que disse que planeja comprar nas duas modalidades saltou para 25% contra 7% no ano passado. A pesquisa do Google mostra também que 76% dos consumidores entendem que o período de promoções não dura só entre a noite de quinta-feira e o dia de sexta-feira da última semana de novembro. A grande maioria dos consumidores entende que aqui no Brasil a Black Friday é a semana toda, de segunda a segunda. De acordo com a pesquisa ainda, além da maior adesão das lojas físicas ao evento, outro fator que explica o empate da intenção de compra em ambos os canais é o aumento do interesse pela opção comprar na internet e retirar na loja. A pesquisa do Google diz que 39% dos brasileiros consideram a opção retirada na loja como muito importante na hora de decidir a loja na Black Friday e 24% esperam usar essa forma de entrega para as compras feitas pela internet. Este ano, a Black Friday acontecerá no dia 29 de novembro. A data de descontos foi criada nos Estados Unidos e importada por diversos países pelo mundo afora. A Black Friday acontece sempre na última sexta-feira de novembro, um dia após o feriado de Ação de Graças dos norte-americanos. Tem muita gente aqui no país esperando a Black Friday desse ano, né? Veja daqui a pouco, um grupo de 35 senadores divulgou ontem no plenário um manifesto em favor da política republicana. O texto pede que o processo de liberação de recursos das emendas parlamentares tenha plena transparência e ampla publicidade. Nós já voltamos com os detalhes. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Muito bem, estamos de volta com a edição de hoje do JBN para todo o país. Durante a sessão do plenário do Senado ontem, um grupo de 35 senadores divulgou um manifesto em favor da política republicana. O texto pede que o processo de liberação de recursos das emendas parlamentares tenha plena transparência e ampla publicidade, como garantia de que os recursos sejam alocados de uma maneira mais correta. A medida seria uma resposta às insinuações de que o governo estaria liberando recursos de emendas parlamentares em troca do voto favorável à reforma da Previdência em uma análise no plenário do Senado. O manifesto foi lido pelo senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, que aproveitou para convidar os demais senadores para também assinar o documento. Somos senadores da República, conscientes de nossa responsabilidade como legisladores. Portanto, de forma a evitar interpretações distorcidas sobre os critérios para a liberação das emendas, esperamos que tal processo tenha plena transparência e ampla publicidade. Atendendo a todos os senadores, independentes de filiação partidária ou de posicionamento em votações. O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, explicou que o apelo serve para que o governo evite as especulações sobre a existência de um toma-lá-da-cá no Senado Federal, o que seria uma afronta à dignidade dos senadores. Então, quando se especula
que o governo está liberando recursos aos estados e municípios por intermédio de senadores em troca de votos é uma afronta à dignidade de todos nós. E nós não podemos compactuar com essa especulação. Já a senadora Juíza Selma, do PSL do Mato Grosso, fez um pedido ao governo para que o benefício aos estados e municípios, que é repassado por meio de emendas, seja dividido igualmente entre todos os parlamentares, sem nenhum atrelamento ou distinção partidária. Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, lembrou que uma das bandeiras do atual governo na campanha eleitoral foi a nova forma de fazer política, sem barganhas com o Congresso. Aí você imagina, os rumores que estão acontecendo aí, apenas os parlamentares que votassem a favor de reforma receberiam. E os estados que tem 3 senadores que vão votar contra, por exemplo, como é que fica? Não vai receber o povo? Não vai receber? Eu queria entender o que é que está acontecendo, porque é uma nova forma de fazer política e a gente espera que, se tiver esse tipo de ajuda, é bem-vindo. Mas a época não é propícia, não é agora, para não interferir no voto de ninguém e também que seja feito distribuído para os 81 senadores, caso tenha. Laiser Martins ainda afirmou que o manifesto continua aberto, aguardando assinaturas de mais senadores para que logo depois seja entregue ao líder do governo na casa, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, para então, assim, encaminhar o documento ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Nesta terça-feira, vários deputados criticaram o projeto que altera as regras do fundo partidário e do fundo eleitoral, projeto que sofreu uma forte obstrução. Vários partidos criticaram o relatório do deputado Wilson Santiago, do PTB da Paraíba, que reincluiu pontos que já haviam sido rejeitados pelo Senado. As maiores divergências recaem sobre a aplicação do dinheiro do fundo partidário e do fundo de financiamento de campanhas eleitorais. De acordo com o texto, seria permitido, entre outros pontos, que os recursos financiassem a compra ou os aluguéis de imóveis pelos partidos ou a contratação de contadores e advogados e o pagamento de juros, multas e débitos eleitorais. O líder do Cidadania, deputado Daniel Coelho, de Pernambuco, diz que os políticos estão legislando em causa própria e que o projeto cria um conjunto de regras subjetivas que diminuem a transparência nos gastos. Estamos dizendo aqui que consultoria, que é algo extremamente subjetivo, não vai ser mais contabilizado em conta de campanha. É isso o avanço de transparência que a gente quer fazer. Esse é um momento que a casa parece estar olhando para si. Faço aqui um apelo, mesmo achando que o texto do Senado não é o ideal, porque ainda é um cheque em branco no valor, mas para que seja aprovado o texto do Senado, se a discussão é sobre o financiamento, vamos aprovar o do Senado. Não é verdade que a discussão é sobre o financiamento. A discussão é sobre a aprovação de um texto com este grau de subjetividade para a utilização desses recursos que não são nossos, são da população brasileira. O líder do Podemos, deputado José Nelto de Goiás, também criticou a medida e disse que os deputados deveriam seguir a votação feita pelo Senado. O Senado da República, que é a casa revisora, entendeu que essa lei dos partidos que foi votada por esse plenário não era boa para a sociedade, porque ela abre brecha para o Caixa 2, ela abre brecha para o Caixa 2. O líder do Novo, o deputado Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, ressaltou que a sociedade já se manifestou contra o texto e afirmou que é extremamente negativo para o povo brasileiro e para a sociedade brasileira, que tem se pronunciado com veemência contra esse projeto nas redes sociais. O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, defendeu a medida. Ele disse que o financiamento público veio para acabar com as relações corruptas entre empresários e políticos. Já a líder da minoria, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, diz que alguns deputados não foram sinceros no encaminhamento da votação. Ela afirmou que muitos querem a aprovação do texto, mas que não querem se comprometer votando favoravelmente ao projeto. Muito bem, agora vamos às notícias do Papa Francisco, assunto para o nosso correspondente Silvanei José. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil.
O Papa Francisco deu continuidade ontem, quarta-feira, ao ciclo de catequese sobre os Atos dos Apóstolos, realizada na Praça São Pedro, e da qual participaram mais de 12 mil fiéis e peregrinos de todo o mundo. Todo projeto humano pode, no primeiro momento, ser aprovado e depois naufragar, enquanto tudo que vem do alto e tem a assinatura de Deus está destinado a durar, disse o Papa na sua catequese. Os projetos humanos falham sempre, têm um tempo, como nós. Pensem em muitos projetos políticos, disse o Papa, e como mudam de um lado para o outro em todos os países. Pensem nos grandes impérios, pensem nas ditaduras do século passado, se sentiam muito poderosas para dominar o mundo e depois desabaram. Pensem também nos impérios de hoje. Desmoronarão se Deus não estiver com eles, porque a força que os homens têm em si mesmos não é duradoura. Só a força de Deus é duradoura. Pensemos na história dos cristãos, também na história da Igreja, disse o Papa, com tantos pecados, com tantos escândalos, com tantas coisas más durante esses 2 séculos. E por que não desabou? A resposta de Francisco: porque Deus está ali. Somos pecadores, muitas vezes damos escândalos, tantas vezes. Mas Deus está conosco e Deus nos salva primeiro e depois a eles, mas salva sempre. A força, recordem-se, é Deus conosco. Francisco não deixou de dirigir o seu pensamento também ao tema da perseguição dos cristãos. A perseguição é sempre a mesma. As pessoas que não querem o cristianismo se sentem ameaçadas e assim levam à morte os cristãos, disse o Papa Francisco, improvisando algumas palavras. Falando da proximidade do Espírito Santo aos apóstolos, que infundia neles uma coragem impressionante, o pontífice sublinhou que, fortes dessa aliança, os apóstolos não se deixavam intimidar por ninguém. Eles não recuam na sua marcha de intrépidas testemunhas de Jesus ressuscitado, como os mártires de todos os tempos, incluindo os do nosso tempo. Os mártires, eles dão a vida, não escondem que são cristãos. Pensemos que há 4 anos, aqueles ortodoxos coptas, verdadeiros cristãos, trabalhadores, na praia da Líbia, todos foram degolados, mas a sua última palavra, a palavra que disseram foi Jesus. Não venderam a sua fé, não venderam porque havia o Espírito Santo com eles. Eles são os mártires de hoje. No final da audiência, o Papa recordou que em 21 de setembro celebra-se o Dia Mundial do Alzheimer. Essa doença atinge inúmeros homens e mulheres, os quais, com frequência, são vítimas de violência, maus tratos e abusos que espezinham a sua dignidade. Rezemos, pediu Francisco, pela conversão dos corações e por quem sofre com Alzheimer, por suas famílias e por aqueles que cuidam dos doentes. E a esta oração, Francisco incluiu também quem sofre de patologias tumorais, para que sejam também eles amparados, seja na prevenção, seja no tratamento desta doença. E teve início na manhã de terça-feira, aqui no Vaticano, na presença do Papa Francisco, a 31ª reunião do Conselho de Cardeais. Os trabalhos prosseguem até hoje, quinta-feira. No último encontro realizado de 25 a 27 de junho, tratou-se novamente sobre a nova Constituição Apostólica, cujo título provisório é Predicat Evangelium, como informado pelo secretário do Conselho dos Cardeais, do Marcelo Semeraro. O importante documento pontifício irá substituir a atual Constituição Apostólica Pastor Bonus de São João Paulo II, em vigor desde 28 de junho de 1988. A retomada missionária, fortemente desejada pelo Papa Francisco e já descrita na Evangelho Gaudium, fica evidente no esboço do texto em que ressoa o ir e pregar em todo o mundo, presente no Evangelho de Marcos, que hoje, mais do que nunca, deve ser lido em um contexto de contínua transformação no qual a Boa Nova deve ser anunciada. Papa Francisco, recordamos, instituiu o Conselho dos Cardeais em setembro de 2013 com o objetivo principal de coadjuvá-lo no governo da Igreja Universal e com a missão de estudar um projeto de nova Constituição Apostólica para a Cúria. A primeira reunião teve lugar em 3 de outubro de 2013. E uma última informação.
O Santo Padre recebeu no final da manhã de terça-feira o patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I. O encontro ocorreu em um ambiente fraterno e foi seguido pelo almoço conjunto com as respectivas delegações na Casa Santa Marta, informou a Sala de Imprensa Vaticana. Antes do encontro, a convite do secretário do Conselho dos Cardeais, Dom Semerário, o patriarca fez uma breve saudação aos membros do Conselho dos Cardeais, enfatizando a eles o valor da sinodalidade da Igreja Ortodoxa e assegurou a sua oração. A última vez que Francisco se encontrou com Bartolomeu, recordamos, foi na cidade italiana de Bari, em 7 de julho de 2018, no dia especial de oração e reflexão pela paz do Oriente Médio, que reuniu patriarcas e líderes cristãos do Oriente Médio. Mas a troca de mensagens e presentes ocorreu algumas vezes desde então, como o significativo gesto do Papa Francisco de presentear Bartolomeu com algumas relíquias do apóstolo São Pedro, em 29 de junho deste ano, entregues à delegação do Patriarcado Ecumênico presente em Roma para a solenidade dos santos Pedro e Paulo. O patriarca ecumênico, conversando com o Vatican News, disse ter ficado surpreso ao ter sido presenteado pelo Papa, o nosso irmão Papa Francisco, com tal tesouro. Nem mesmo a delegação do Patriarcado Ecumênico, que estava em Roma para a festa patronal de nossa Igreja Irmã, esperava isso. Geralmente, esse tipo de evento é objeto de discussões protocolares, e não foi assim dessa vez. Apreciamos com toda sinceridade este presente, que é a manifestação de uma espontaneidade, um sinal do verdadeiro amor fraterno que hoje une católicos e ortodoxos, disse o patriarca Bartolomeu. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Olha, de volta ao Brasil, o Clube Atlético Paranaense é o campeão da Copa do Brasil, viu? E não foi uma vitória qualquer, pessoal. No jogo fora de casa, no Beira-Rio, em Porto Alegre, o rubro-negro ultrapassou o empate que já lhe dava o título e venceu o poderoso Internacional por 2-1. Com a bola rolando, o Internacional foi para cima do Furacão, mas criou poucas chances reais de gol. Bem posicionado atrás, o rubro-negro aproveitou para explorar o contra-ataque e foi assim que nasceu o primeiro gol da partida. Marco Ruben recebeu o lançamento e tocou para Léo Cittadini estufar as redes. Precisando vencer, o Colorado passou a pressionar ainda mais. Até que Nico Lopes fez a massa explodir de emoção e trouxe um pingo de esperança na virada com esse gol. Acontece que os donos da casa não conseguiram manter o ritmo. Quando o jogo caminhava para o final, Marcelo Cirino fez jogada espetacular pela esquerda, passou por 2 marcadores e tocou para Rony decretar a vitória e o título. Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil 2019. Nós falávamos hoje que a oportunidade de vencer a Copa do Brasil no Beira-Rio era a oportunidade de reconstruir um erro histórico, né? de retratar um erro histórico. E uma das memórias mais tristes do torcedor atleticano foi ter que disputar uma Libertadores da América, uma final Libertadores da América em 2005, fora de casa, aqui no estado da Beira-Rio. Né? E sempre lembrou do estado da Beira-Rio com tristeza. E hoje a gente muda a história e faz com que o Beira-Rio seja lembrado como um momento único, extraordinário, de alegria, né, maravilhoso pela toda a torcida atleticana. Mas a coletiva de imprensa do técnico campeão não durou muito. Os jogadores foram até o local da entrevista e deram um banho de água gelada em Thiago Nunes. Enquanto
enquanto técnico e jogadores comemoravam no Beira-Rio, a nação rubro-negra tomava as ruas da cidade de Curitiba e soltava o grito de "é campeão". Vários atleticanos foram ao estádio do clube comemorar a conquista inédita da Copa do Brasil. Bonita a festa, né? Nós vamos agora para mais um intervalo e já voltamos para falar sobre o educador social. Hoje o Brasil celebra o dia dele. É rapidinho, viu? Nós já voltamos. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Estamos de volta com o Jornal Boa Notícia desta quinta-feira e nós vamos ver agora como é que foi o passeio no zoológico de uma turma de assistidos do Centro Social Redentorista lá de Trindade. Olha, foi uma oportunidade e tanto para conhecer a diversidade da fauna e da flora brasileira. Muitos foram pela primeira vez ao zoológico, viu? Primeiro, a oração. Depois, um lanchinho para se fortalecer, porque amanhã vai ser longa. E aí, é só se preparar para um dia diferente do que é vivido em sala de aula. Quase 50 assistidos acompanhados dos educadores e coordenadores do CSR, Centro Social Redentorista, partiram rumo ao Zoológico de Goiânia para um dia de muita diversão. Me sinto muito legal por estar com meus amigos aqui. O que você está querendo ver mais aqui dentro? É o leão. O passeio se encaixa como um tipo de entretenimento que proporciona um grande aprendizado e, claro, muita diversão. Tudo é motivo de risos e festa. Nós temos crianças a partir de 3 anos, né, no Centro Social Redentorista, mas toda a equipe, né, vem para cá e aqui a gente faz um piquenique, ou seja, a gente transfere o nosso dia para o zoológico. Então aqui nós vamos fazer hoje não só essa caminhada, esse conhecimento, vamos fazer também um piquenique nesse ar livre, né? Que para eles isso é uma novidade. Várias crianças nunca tiveram oportunidade nem de sair, né, do próprio setor. Aqui as crianças se encantam com cada animal e se divertem ao perceberem quantas formas diferentes de vida existem no mundo. É que para muitos desses pequenos tudo é novo, já que a maioria nunca viu esses animais tão de perto. Esse passeio já faz parte, né, do cronograma anual nosso e todos os anos a gente sempre procura levar as crianças para algum lugar. E o zoológico é uma oportunidade que eles têm, né, de conhecer cada animal, que a gente sempre fala nos animais, mas nunca mostra. Então essa é a oportunidade que eles têm de levar esse conhecimento. A sensação de novidade está em cada olhar curioso e nos sorrisos de admiração e alegria pela oportunidade de viver um momento como esse. No fim, aquela parada para um piquenique, antes de voltar para casa. E toda a interação mostra o quanto o passeio valeu a pena. O que eu mais gostei foi todo mundo junto, aqui todo mundo reunido, tudo organizado, tudo na Santa Paz. Muito bem, foi muito legal. O que você mais gostou aqui? O que chamou mais sua atenção? O ambiente, que é muito livre, muito ar. A Maria Eduarda, que falamos lá na entrada do parque, também ficou muito feliz e não teve dúvidas quando questionada sobre o que mais gostou. Eu gostei mais do leão, né? Porque ele me chamou muita atenção com a juba dele, né? Porque é grande e ele é muito grande, entendeu?
E isso que me chamou mais a atenção. E não é especial só para os pequenos, mas também para quem organiza esse momento. Para nós é muito gratificante fazer esse passeio com eles, ver em cada rostinho a satisfação, né? Eu vou passear, eu sou importante, eu posso fazer isso. Então o Centro Social Redentorista hoje está em festa. São passeios como esse que ensinam as crianças a respeitarem a natureza e compreenderem a importância de preservar as espécies. Uma atividade ótima também para a família, já que é uma maneira dos pais se relacionarem com os filhos. Que bacana, né, gente? Olha, hoje se comemora o Dia Nacional do Educador Social, uma função que tem a missão de fazer as pessoas se perceberem capazes aí de superar desafios de várias as formas, além de ser uma grande demonstração de amor ao próximo, né? E um exemplo disso a gente vê nas obras sociais apoiadas pela AFIP, a Associação Filhos do Pai Eterno. Confira só. O Elson ensina essas crianças mais do que uma simples brincadeira. Aqui elas aprendem respeito, disciplina e cuidado. E todas as atividades são pensadas de acordo com a necessidade dos assistidos. Aqui a gente trabalha na faixa etária de idade, né? Com as crianças, cada sala tem uma faixa de idade. Então a gente trabalha a atividade compatível com a idade delas, né? A atividade para as crianças menores é mais lúdica. Para os maiores, já buscamos fazer uma atividade com mais regras, com mais disciplina, para ter uma correção lá fora, né? Quando eles forem para fora, eles terem pelo menos a cumprir regras e ser disciplinados. O esforço é retribuído com muito carinho das crianças e é isso que torna o trabalho tão gratificante. Eles transmitem muito carinho pra gente. A gente chega pela manhã aqui, 7 horas da manhã, eles já vê a gente, a primeira pergunta que eles fazem pra gente é assim: Praná, hoje vai ter quadra? Hoje nós vamos pra quadra? Hoje nós vamos jogar bola? Então isso aí já transmite que eles querem ter uma convivência com a gente, eles querem transmitir o carinho com a gente. E a gente também é recíproco, a gente também quer passar esse carinho para eles, mostrar que eles também têm um valor aqui dentro, um valor de amor, carinho, que a gente tem uma simpatia com eles. A gente costuma dizer que a gente está aqui simplesmente por causa deles. Se eles não estiverem aqui, a gente também não estará aqui. Rodolfo é o responsável pelas aulas de música nas obras sociais redentoristas em Trindade, capital da fé de Goiás. Para ele, estar aqui não é apenas um trabalho. É aquela coisa, né? Quem trabalha com o que gosta vive de férias. A importância maior é que o aluno saia daqui satisfeito, sabe? Então, quanto mais satisfeito ele tiver, melhor é para nós. Porque se ele sai daqui com um sorriso no rosto, sai daqui com a certeza de que ele está aprendendo alguma coisa, então é sinal de que o nosso trabalho está sendo bem realizado. A Evelyn participa das aulas de música. Além de aprender a tocar instrumentos, estar aqui serve também como uma terapia para ela. A gente se alegra, se a gente vir triste para cá, ele vai perceber, vai falar, perguntar o que aconteceu, ou porque a gente está assim, e tentar alegrar a gente. O trabalho dos educadores sociais envolve uma dose de profissionalismo e outra de amor. Dessa mistura surge uma relação forte de confiança e amizade, que ajuda na formação humana dos assistidos por esses profissionais. Bem importante, porque para ser um bom profissional no mercado, você precisa ter um lado social bom. Porque não adianta nada você ser um baita de um músico, mas chegar perto das pessoas e ser um cara rancoroso, ser um cara cheio de raiva, que não se dá bem com ninguém. Então eu tento passar isso para todo mundo, para todos os meus alunos. Vocês estão vindo aqui, então sejam pessoas boas, sejam pessoas amáveis e amem também o que você faz e as pessoas que estão do seu lado também. Na piscina, o trabalho da Amanda é voltado para a saúde. Ela dá aula de hidroginástica para os idosos. Apesar de se dedicar ao cuidado com os assistidos pelas obras sociais, ela garante que é a maior beneficiada com o trabalho. Porque muitas das vezes a pessoa quer não só vir fazer um exercício e tal, mas precisa de alguém que ouça elas. Então, assim,
como a gente trabalha com muito amor e carinho, a gente não está aqui só por passar um exercício, mas sim para atender essas pessoas com muito amor, poder ouvi-las, poder compreendê-las. Então, assim, é muito bom trabalhar nas obras sociais. Nesta quinta-feira, dia 19 de setembro, é comemorado o Dia do Educador Social, data em que devemos lembrar destes profissionais que têm o trabalho de ensinar, cuidar, ouvir e evangelizar. Que belo trabalho, né? Parabéns, então, a todo educador social. Olha, a gente está indo embora, mas antes eu quero deixar os nossos contatos para que você interaja com a produção aqui do JBN, 3506-9800 com DDD 62, 3506-9800 é o nosso telefone, no qual aí você pode usar para sugerir reportagens ou então ter mais informações sobre como se filiar aí à família de amor do Pai Eterno, né? Tem também o nosso e-mail, o endereço é o jbn@tvpaeterno.com.br. Se você preferir, tem o nosso portal paieterno.com e também as nossas redes sociais. No Facebook, TV Pai Eterno e no Instagram, @TV Pai Eterno. Eu espero aí a sua participação, tá? Vamos trocar. Muito bem, essas foram as informações de hoje aqui no JBN. Muito obrigado pela sua audiência, viu? E a gente volta a se encontrar amanhã às 8 da noite. Até lá.